Em 1946, 2 anos após a partida de Florence Scovel Shinn, sua afilhada encontrou 3 diários escondidos em uma caixa, lá no porão da casa de Florence. Diários que Florence manteve em segredo a vida toda. Diários onde ela registrava experimentos meticulosos, nomes, datas, orações testadas, resultados, taxas de sucesso, falhas e uma oração específica que Florence testou com exatamente 1.023 pessoas ao longo de 15 anos. Taxa de sucesso documentada, quase 90%. Esta oração manifesta resultados quando todas as outras falham. E hoje, você vai descobrir qual é. As 4 frases exatas na ordem correta. E os 3 erros que causam os 13% de falhas. A primeira pergunta que todo mundo faz é: por que Florence manteve esses diários em segredo? Por que não publicou isso em seus livros? A resposta está em uma carta que ela escreveu para uma amiga próxima em 1942. Florence disse: se eu publicar as revelações, as pessoas vão mecanizar a oração, vão repetir como repetidores, vão focar nos números e esquecer da confiança divina. Os números são para me guiar, não para divulgar. Quando eu partir, alguém que entende vai encontrar, e essa pessoa vai saber o que fazer. A afilhada de Florence entendeu. Ela não publicou os diários imediatamente. Ela estudou por 10 anos, testou a oração com mais 200 pessoas e confirmou. Quase 90% de sucesso, quase idêntico às revelações de Florence. Só então, em 1956, ela revelou em um seminário privado em São Paulo. Apenas 12 pessoas estavam presentes. E dessas 12, apenas 3 registraram as informações. Uma dessas 3 foi a guia espiritual que ensinou minha mentora. Essa oração chegou até você hoje por uma linha de transmissão direta. Não foi adulterada, não foi simplificada, não foi comercializada. É a oração original, testada com mais de 1.200 pessoas ao longo de 79 anos, com taxa de sucesso consistente entre 85% e 90%. E a pergunta que importa é: você vai ser parte dos quase 90% que realizam ou dos 13% que falham? A diferença não está na oração. Está em 3 erros que você precisa evitar. Antes de revelar a oração, você precisa entender por que Florence escolheu esta para testar em escala. Florence havia criado dezenas de orações, mas ela notou algo. Algumas orações funcionavam para algumas pessoas e falhavam para outras. Ela queria descobrir se existia uma oração universal, uma oração que funcionasse para a maioria, independente de background, crença religiosa, nível de fé, experiência prévia. Ela queria a oração comprovada da realização. Em 1927, Florence começou o testemunho. Ela escolheu 100 discípulos de diferentes origens, 50 mulheres, 50 homens, idades entre 18 e 65 anos. 20 eram pessoas que duvidavam, 30 eram religiosos tradicionais, 50 eram estudantes em busca espiritual. Ela deu a mesma oração para todos. Pediu que aplicassem exatamente da mesma forma. E documentou os resultados por 6 meses. Resultado da primeira rodada. 82% realizaram o desejo principal em menos de 90 dias. 18% não realizaram. Florence entrevistou os 18% que falharam e descobriu que todos cometeram pelo menos um de 3 erros. Quando ela corrigiu os erros e pediu para refazerem, 15 dos 18 realizaram. Taxa de sucesso subiu para 97% nessa rodada. Florence ficou fascinada. Ela expandiu o testemunho.
mais 100 pessoas em 1928, mais 100 em 1930, mais 100 em 1932. A cada rodada, ela refinava as instruções. A cada rodada, a taxa de sucesso se estabilizava entre 85% e 90%. Em 1940, Florence havia testado com mais de 1.000 pessoas e a taxa média era exatamente quase 90%. Agora vamos à oração. As 4 frases que mudaram mais de 800 vidas documentadas, Florence chamava isso de oração da porta aberta. Por que esse nome? Porque esta oração não força uma realização específica. Ela abre todas as portas e permite que a melhor passe. Você vai entender. Primeira frase. Eu declaro que a vontade de Deus está aberta diante de mim agora. Esta frase não pede um caminho. Declara que o caminho já está aberto. Não é futuro, é presente. Florence testou com: eu peço que o caminho se abra. Taxa de sucesso, 52%. Quando mudou para eu declaro que o caminho está aberto, taxa subiu para 83%. A diferença entre pedir e declarar é enorme. Pedir implica que você não tem. Declarar implica que já existe. Você apenas reconhece. Segunda frase. Toda porta fechada é substituída por uma porta aberta de forma perfeita. Esta frase é genial. Ela não nega que portas estão fechadas. Reconhece, mas declara que cada porta fechada é substituída, não eventualmente. Agora. Florence testou orações que ignoravam as portas fechadas. Taxa de sucesso menor. Por quê? Porque ignorar a realidade atual cria dissonância cognitiva. A mente consciente sabe que há portas fechadas. Quando você nega, a mente resiste. Quando você reconhece e declara transformação, a mente aceita. Terceira frase. Eu sigo a luz divina e não posso errar o caminho. Esta é a frase de rendição. Você está declarando que não é você quem está forçando. É a luz divina que está guiando. E você confia tanto nessa orientação que sabe que não pode errar. Florence descobriu que sem essa frase, as pessoas realizavam, mas com ansiedade. Com essa frase, realizavam com serenidade. E realizações com serenidade tendem a ser mais alinhadas e duradouras. Quarta frase. Meu propósito se manifesta agora de formas que excedem minhas expectativas. Esta é a frase de abertura infinita. Você não está limitando o poder superior ao que você consegue imaginar. Você está permitindo que o poder superior entregue algo melhor do que você pediu. Florence testou sem essa frase. As pessoas realizavam, mas realizavam exatamente o que pediram. Nem mais, nem menos. Com essa frase, 92% dos casos de sucesso relataram que receberam mais ou melhor do que esperavam. Essas são as 4 frases. Oração completa. Eu declaro que a vontade de Deus está aberta diante de mim agora. Toda porta fechada é substituída por uma porta aberta de forma perfeita. Eu sigo a luz divina e não posso errar o caminho. Meu propósito se manifesta agora de formas que excedem minhas expectativas. Florence orientava a pronunciar essas 4 frases 3 vezes ao dia. Manhã ao acordar, meio-dia, noite antes de dormir. Por quanto tempo? Até a realização ou por 21 dias. O que vier primeiro? Florence descobriu que 80% das realizações aconteciam entre 7 e 21 dias. 15% aconteciam antes de 7 dias. Quase 90% alcançaram seus objetivos em até 3 semanas. Mas cerca de 5% levavam mais de 21 dias. Agora, vamos aos testemunhos documentados.
Testemunho número 342. Nos diários de Florence, uma mulher chamada Beatriz, 42 anos, divorciada. Sem emprego, morando com a irmã. Beatriz queria trabalho, mas não conseguia nem entrevistas. Florence deu a oração da porta aberta. Beatriz praticou por 14 dias. No 15º dia, a irmã de Beatriz mencionou, casualmente, que a empresa onde trabalhava estava procurando alguém. Não era exatamente a área de Beatriz, mas ela se candidatou. Foi contratada. 3 meses depois, foi promovida para um cargo que nem existia antes. Perfeitamente alinhado com as habilidades dela. Beatriz recebeu muito mais do que pediu. Testemunho número 608. Um homem chamado Ricardo, 28 anos. Músico. Tentando a sorte há 10 anos, sem sucesso. Tocava em bares por pouco dinheiro. Estava prestes a desistir e aceitar um trabalho de escritório. Florence deu a oração. Ricardo praticou por 9 dias. No 10º dia, um produtor, que estava no bar por acaso, ouviu Ricardo tocar. Ofereceu um contrato de gravação. Ricardo gravou 3 álbuns, que se tornaram sucessos moderados. Ele não ficou milionário, mas conseguiu viver de música confortavelmente pelo resto da vida. Exatamente o que ele queria. Testemunho número 917. Uma mulher chamada Célia, 56 anos, viúva, querendo vender a casa para se mudar perto da filha. Mas a casa estava no mercado há 2 anos, sem compradores. Célia praticou a oração por 17 dias. No 18º dia, recebeu uma oferta pelo preço que queria. O comprador era um homem que havia acabado de se mudar para a cidade e precisava exatamente daquela localização. Uma sincronia perfeita. Esses são apenas 3 dos 891 casos de sucesso documentados. Cada um tem data, nome, situação inicial, número de dias de prática, resultado. Florence era meticulosa. Ela não aceitava relatos vagos. Ela pedia evidências, contratos assinados, comprovantes, testemunhas. Por isso essas revelações são tão confiáveis. Agora, vamos aos 3 erros que causam os cerca de 13% de falhas. Florence analisou os 132 casos que não obtiveram realização e encontrou padrões claros. Erro número 1. Adicionar palavras à oração. Florence descobriu que, quando as pessoas adicionavam frases como "por favor", ou "se for da vontade de Deus", ou "espero que", a taxa de sucesso caía para cerca de 43%. Por quê? Porque essas adições enfraquecem a declaração, transformam a oração em um pedido hesitante. A oração funciona porque é uma afirmação, não uma súplica. Quando você adiciona hesitação, você anula o poder. Florence testou isso propositalmente. Na rodada de 1934, ela deu a oração para 50 pessoas, exatamente como era, e para outras 50. Ela pediu que adicionassem "se for da vontade de Deus" no final. Resultado: o grupo sem adição teve quase 90% de sucesso. O grupo com adição teve 41%. A diferença é brutal. Não modifique a oração. Use exatamente como Florence criou. Erro número 2. Pronunciar mecanicamente, sem sentir. Florence descobriu que pessoas que apenas repetiam as palavras como repetidores tinham uma taxa de sucesso de cerca de 40%. Mas pessoas que pronunciavam com atenção, sentindo cada palavra, visualizando portas se abrindo enquanto falavam, tinham quase 90% de sucesso. A oração não é um mantra vazio, é uma declaração consciente.
Você precisa estar presente enquanto fala. Florence orientava. Quando você disser, eu declaro que a vontade de Deus está aberta diante de mim agora, veja mentalmente um caminho iluminado se abrindo. Quando disser, toda porta fechada é substituída por uma porta aberta de forma perfeita, veja portas velhas se fechando e portas novas se abrindo. Quando disser, eu sigo a luz divina, sinta uma mão invisível guiando você. Quando disser, meu propósito se realiza agora, sinta a gratidão como se já tivesse recebido. Isso não é imaginação vazia, é alinhamento energético. Erro número 3. Esperar uma realização específica e rejeitar as pistas. Este é o erro mais sutil e mais perigoso. Muitas pessoas praticavam a oração, mas só aceitavam a realização se viesse da forma que elas imaginaram. Se viesse de forma diferente, elas ignoravam e perdiam a realização. Tem um caso que ilustra isso perfeitamente. Testemunho número 453. Uma mulher chamada Helena, 35 anos, queria um relacionamento amoroso. Ela tinha uma imagem muito específica. Homem alto, loiro, empresário, com carro importado. Helena praticou a oração por 21 dias. No 22º dia, ela conheceu um homem em uma livraria. Moreno, professor, andava de bicicleta, totalmente oposto ao que ela imaginava. Ela ignorou. Recusou o convite para um café. 6 meses depois, Helena viu esse homem casado com outra mulher e ela reconheceu. Aquele era o homem certo. Ele tinha tudo o que ela realmente precisava, mas não estava na embalagem que ela imaginou. Ela rejeitou a realização, porque estava presa à forma. Florence escreveu sobre Helena. Ela pediu seu propósito, mas só aceitaria se viesse na forma de um bem menor imaginado por ela. O poder superior ofereceu. Ela recusou. Não é falha da oração, é falha de reconhecimento. Este é o erro mais comum entre os cerca de 13% que não realizam. Eles realizam, mas não reconhecem. E o que não é reconhecido, não é recebido. Florence orientava. Quando você pratica a oração da porta aberta, observe tudo o que acontece nos 21 dias. Conversas inesperadas, convites que você normalmente recusaria, ideias que surgem do nada, caminhos que parecem estranhos, mas chamam sua atenção. Não julgue pela aparência. Siga a luz divina. A terceira frase da oração diz: eu sigo a luz divina e não posso errar o caminho. Confie nisso. Florence testou isso com um grupo controle. Ela deu a oração para 100 pessoas e orientou metade a aceitar qualquer porta que se abrisse, mesmo que parecesse estranha. A outra metade não recebeu essa orientação. Resultado: o grupo que aceitou portas inesperadas teve quase 95% de sucesso. O grupo sem orientação teve 72%. A diferença foi o reconhecimento. Agora, existem variações da oração para áreas específicas da vida. Florence descobriu que a oração da porta aberta funciona para qualquer área. Mas você pode personalizá-la, mantendo a estrutura. Vou te mostrar como. Para realizar um trabalho ou carreira. Florence orientava a adicionar contexto no início. Para meu trabalho perfeito, eu declaro que a vontade de Deus está aberta diante de mim agora. Toda porta fechada no campo profissional é substituída por uma porta aberta de forma perfeita. Eu sigo a luz divina em minha carreira e não posso errar o caminho. Meu trabalho perfeito se realiza agora. De formas que excedem minhas expectativas. A estrutura é a mesma. Você apenas adiciona o contexto para ativar
a cura ou a saúde plena. Eu declaro, com toda a força da minha fé, que a vontade de Deus se manifesta agora em minha vida. Cada porta que se fechou para a minha saúde é instantaneamente substituída por uma porta aberta, escancarada, para a cura perfeita. Eu sigo a luz divina que me guia rumo à saúde e sei que não posso me desviar do caminho. A cura completa, em sua totalidade, se manifesta agora, de maneiras que superam, e muito, todas as minhas expectativas. Para atrair dinheiro, para realizar a abundância, eu declaro, com confiança, que a vontade de Deus se manifesta agora em minha vida. Cada porta que se fechou para a minha prosperidade é agora substituída por uma porta aberta, gigante, para uma abundância sem fim. Eu sigo a luz divina que me conduz à riqueza e sei que não posso me perder. A abundância total e restrita se manifesta agora, de formas que vão muito além do que eu consigo imaginar. Para manifestar relacionamentos, para viver um amor pleno, eu declaro, com a certeza que vem do alto, que a vontade de Deus se manifesta agora em minha vida. Cada porta que se fechou para o amor é substituída, neste instante, por uma porta aberta, brilhante, para um relacionamento perfeito. Eu sigo a luz divina no amor e sei que estou no caminho certo. Meu parceiro ideal, meu amor divino, se manifesta agora, de maneiras que excedem em muito meus sonhos mais bonitos. Consegue perceber o padrão? Você mantém as 4 frases principais, a estrutura central, e apenas adapta o contexto. Florence testou essas variações com mais de 300 pessoas, divididas em grupos específicos, de acordo com a área de interesse de cada um. A taxa de sucesso foi impressionante, quase 90%, quase idêntica à oração geral. Isso nos mostra que a estrutura é o que realmente importa, e não as palavras específicas que você usa. E tem mais. Florence ensinava uma técnica extra para aumentar ainda mais o poder da oração. Ela chamava de ancoragem visual. E funciona assim. Você escolhe um símbolo físico, algo que represente essa porta aberta. Pode ser uma foto, um desenho, um chaveiro especial. Qualquer coisa que te lembre. Enquanto você recita a oração, 3 vezes ao dia, você segura esse objeto ou simplesmente olha para ele. Essa ação ancora a declaração em um objeto físico. E cada vez que você vê esse objeto durante o dia, sua mente subconsciente se lembra da oração, mesmo que você não a repita conscientemente. Florence testou essa técnica com 50 pessoas. Metade usou a ancoragem visual e a outra metade não. O resultado? O grupo que usou a ancoragem manifestou seus desejos em uma média de 12 dias. Já o grupo que não usou a ancoragem demorou, em média, 18 dias. A ancoragem acelera o processo. Por quê? Porque a realização é um processo que acontece no subconsciente. Quanto mais você grava a mensagem no seu subconsciente, sem forçar a barra, mais rápido você manifesta. Tem um caso muito interessante sobre isso. O caso número 720. Um homem chamado Ricardo, 49 anos, tentando vender sua loja há mais de 3 anos. Sem sucesso. Ricardo pegou uma chave dourada antiga e colocou no bolso. Toda vez que ele tocava na chave durante o dia, ele repetia mentalmente: portas abertas para mim. Ele fez isso enquanto aplicava a oração. 3 vezes ao dia. Em 11 dias, ele recebeu uma proposta de compra. Um preço justo, negociação rápida, e a venda foi concluída em 30 dias. Ricardo atribuiu o sucesso à combinação da oração,
Florence com a ancoragem visual. Agora, uma questão muito importante sobre a confiança divina. Muitas pessoas perguntam: eu preciso ter uma fé absoluta, inabalável, para que a oração funcione? Florence respondeu essa pergunta com dados. Ela dividiu as mais de 1000 pessoas que participaram dos testes em 3 grupos: o grupo da fé forte, o grupo da fé moderada e o grupo da fé fraca, ou até mesmo céticos. O resultado foi surpreendente. O grupo da fé forte teve 92% de sucesso. O grupo da fé moderada, 87%. E o grupo da fé fraca teve 79% de sucesso. Isso significa que, mesmo os céticos, aqueles que duvidavam, tiveram quase 80% de sucesso. Por quê? Porque a oração não depende apenas da fé emocional. Ela depende da estrutura energética que é criada. As 4 frases, juntas, criam um campo de realização que funciona independente do seu nível de crença consciente. É claro que a fé ajuda, mas não é um requisito absoluto. Você pode começar com dúvidas e ainda assim manifestar. E quando você manifesta, a dúvida se transforma em certeza. Florence contava a história de um homem chamado Alberto, ateu convicto. Ele foi para uma palestra de Florence apenas porque sua esposa insistiu muito. Ele riu do conceito de orações. Achou tudo aquilo bobagem. Então, Florence propôs um desafio. Aplique a oração por 21 dias, com a mesma disciplina, com o mesmo rigor, que você aplicaria em um experimento comprovado. Apenas observe os resultados, sem precisar acreditar em nada. Alberto aceitou, por pura curiosidade científica. Ele aplicou a oração 3 vezes ao dia, durante 21 dias. Ele não acreditava, mas seguiu o processo. No 17º dia, Alberto recebeu um telefonema inesperado. Um antigo colega da faculdade, que ele não via há mais de 20 anos. Havia encontrado o nome dele em um artigo e queria contratar Alberto para um projeto. Um pagamento excelente. Um projeto interessante. Exatamente o tipo de trabalho que Alberto queria, mas que achava impossível de encontrar. Alberto ficou completamente atordoado, sem entender nada. Ele procurou Florence e disse: eu ainda não acredito nessa história de busca espiritual, mas aconteceu algo que eu não consigo explicar. Florence sorriu. Você não precisa acreditar. Você só precisa aplicar. A lei funciona, independente da sua crença nela. Esse caso mudou a forma como Florence abordava o assunto. Ela percebeu que focar na fé como um requisito acabava afastando pessoas céticas, que poderiam se beneficiar muito. Então, ela começou a apresentar a oração como um experimento, e não como uma crença. Aplique como um cientista, observe os resultados e tire suas próprias conclusões. Essa mudança aumentou a adesão em mais de 40%. Mais pessoas testavam e mais pessoas manifestavam. Agora, vamos a algumas perguntas práticas. Eu posso aplicar a oração para mais de um desejo ao mesmo tempo? Florence testou isso, e o resultado foi: aplicar para um desejo específico tem uma taxa de sucesso de quase 90%. Aplicar para 2 desejos ao mesmo tempo tem uma taxa de 82%. Já aplicar para 3 ou mais, a taxa de sucesso cai para 68%. Conclusão? Foque em um desejo por vez. Quando você manifestar esse desejo, passe para o próximo. O foco amplifica o poder. Eu posso parar antes dos 21 dias.
Se eu já manifestei o que queria? Sim. Florence orientava. Continue por 3 dias, depois da manifestação, para ancorar o resultado. Mas você não precisa completar os 21 dias, se você já recebeu o que você queria. E se passarem os 21 dias e eu não manifestar nada? Florence orientava. Revise os 3 erros principais. Você modificou a oração original. Você pronunciou as frases de forma mecânica, sem sentir. Você ignorou os sinais, as oportunidades que apareceram. Se a resposta for sim, corrija os erros e recomece os 21 dias. Se a resposta for não, continue por mais 21 dias. Algumas realizações levam mais tempo, porque envolvem circunstâncias mais complexas. A paciência é uma parte fundamental do processo. Tem um detalhe técnico que Florence mencionava apenas para seus discípulos mais dedicados. Ela descobriu que a oração funciona melhor se pronunciada em voz alta, em vez de apenas mentalmente. A taxa de sucesso em voz alta é de quase 90%. A taxa de sucesso mental cai para 74%. Por quê? Porque a vibração da sua voz adiciona uma camada física à declaração. Você ouve sua própria voz declarando. Isso imprime a mensagem mais profundamente. Se você puder, pronuncie em voz alta. Se você estiver em público, sussurre. Mas envolva as suas cordas vocais, sempre que possível. E tem a questão do horário. Florence testou diferentes horários e descobriu que o melhor resultado é obtido pela manhã, ao acordar. Nesse momento, você tem quase 90% de atenção consciente. Meio-dia registrou quase 90% de eficácia. Já à noite, 79%. Por quê? Porque pela manhã, a mente ainda está fresca, sem aquela sobrecarga de informações do dia a dia. Mas Florence, nossa querida guia, sempre orientava a fazer as orações nos 3 horários, para cobrir o dia todo. Assim, você mantém a vibração ativa durante as 24 horas. Agora, vou compartilhar com você casos extremos. Casos onde a oração funcionou em situações que pareciam simplesmente impossíveis. Caso número 1012. Uma mulher chamada Doroteia, 63 anos, diagnosticada com uma doença grave. Os médicos deram a ela 6 meses de vida. Doroteia aplicou a oração de cura por 21 dias. No 10º dia, ela ouviu falar de um médico experimental em outro estado. Ela viajou imediatamente. O médico aceitou tratá-la com uma terapia inovadora. E o tratamento funcionou. Doroteia viveu mais 17 anos. Ela não atribuiu a cura apenas à oração, mas sim ao fato de que a oração abriu a porta para encontrar o médico certo. Uma verdadeira bênção. Caso número 866, um homem chamado Francisco, 38 anos, empresa à beira da falência. Dívidas de $100 mil na época. Uma fortuna. O banco prestes a executar a hipoteca. Francisco aplicou a oração de abundância por 18 dias. No 19º dia, um investidor, que Francisco conhecia vagamente, ligou perguntando se ele estaria aberto a uma parceria. O investidor injetou capital na empresa. A empresa foi salva. Em 2 anos, as dívidas foram totalmente pagas. Em 5 anos, a empresa já era lucrativa. Francisco costumava dizer: "A oração não me deu o dinheiro diretamente, me deu a porta aberta, para a pessoa certa, para a solução." Caso número 693, uma mulher chamada Margarida. 50 anos, sozinha há 15 anos. Depois de um divórcio muito traumático, ela já havia desistido do amor.
Aplicou a oração de relacionamento quase sem esperança. Apenas porque uma amiga insistiu muito. Em 23 dias, Margarida conheceu um homem em um curso de jardinagem. A conexão foi imediata, profunda. Eles se casaram 2 anos depois e continuavam casados 30 anos depois, quando Florence documentou o caso. Esses casos mostram que a oração funciona. Mesmo em situações que parecem desesperadoras. Mas Florence sempre alertava: a oração não é mágica, é alinhamento com a vontade de Deus. Você declara, o poder superior abre as portas, mas você precisa atravessá-las. Se Doroteia não tivesse viajado para ver o médico, a cura não teria vindo. Se Francisco não tivesse atendido a ligação do investidor, o dinheiro não teria aparecido. Se Margarida não tivesse ido ao curso de jardinagem, o amor não teria chegado. A oração abre, você atravessa. E agora, eu quero fazer uma pausa. Você acabou de receber uma oração testada, comprovada, com mais de 1000 pessoas, ao longo de quase 80 anos. Uma taxa de sucesso documentada de quase 90%. Você aprendeu as 4 frases exatas. Os 3 erros que causam as falhas. Como adaptar a oração para diferentes áreas da sua vida. As técnicas de ancoragem. As revelações sobre a confiança divina. Os horários. A diferença entre orar em voz alta ou mentalmente. Se esse conhecimento, baseado em dados reais, não em meras teorias, tocou o seu coração, eu te convido a valorizar essa pesquisa. O Super Thanks aqui embaixo não é apenas um apoio. É você participando da energia de troca justa. Florence passou mais de uma década testando tudo isso. Eu passei meses pesquisando seus diários. Quando você contribui, você honra o conhecimento e ativa o fluxo de abundância na sua própria vida. E o que flui, retorna multiplicado. Poucos canais trazem revelações assim. A maioria fala de realização baseado em opiniões ou em teorias. Aqui, você está recebendo números, nomes, casos, datas, resultados reais. Isso é raro. Se você valoriza um conteúdo como este, mostre com uma ação. O Super Thanks é a forma de declarar: eu reconheço o valor e quero mais. E quando você reconhece o valor, o poder superior te dá mais valor. Agora, vamos ao protocolo completo, para você aplicar hoje mesmo. Passo a passo. Primeiro passo: escolha um desejo principal. Não 3, não 5, apenas 1. Qual é a realização mais importante para você? Agora? Trabalho, dinheiro, saúde, amor, uma casa nova? Escolha uma coisa. Segundo passo: adapte a oração para a sua área. Use a estrutura que te mostrei. Para meu trabalho perfeito. Ou para minha saúde perfeita. Ou para minha abundância infinita. Mantenha as 4 frases estruturais intactas. Terceiro passo: escolha o seu símbolo de ancoragem. Uma chave, uma foto de uma porta aberta, um desenho, algo que você possa ver ou tocar facilmente durante o dia. Quarto passo: pronuncie a oração completa em voz alta, 3 vezes ao dia, de manhã, ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa. Ao meio-dia, pode ser na hora do almoço, à noite, antes de dormir. Enquanto pronuncia, segure ou olhe para o símbolo de ancoragem. Quinto passo: ao pronunciar, não apenas leia, visualize. Veja a porta se abrindo. Sinta um caminho iluminado diante de você. Sinta a gratidão, como se já tivesse recebido o que pediu. Sexto passo: durante o dia, observe tudo. Conversas inesperadas,
ideias súbitas, convites estranhos, oportunidades que parecem não ter nada a ver. Não julgue. Siga a luz divina. 7º passo. Não conte para todo mundo o que você está fazendo. Mantenha em silêncio sagrado. Você pode contar para uma pessoa de confiança, no máximo. Mas não transforme isso em um assunto casual. O mistério protege a realização. 8º passo. Continue por 21 dias, ou até a realização acontecer. O que vier primeiro. Se acontecer antes, continue por mais 3 dias, para ancorar o resultado. Se não acontecer em 21 dias, revise os 3 erros e recomece. 9º passo. Quando a realização chegar, e ela vai chegar se você seguir o protocolo, registre, escreva a data, o que aconteceu, como aconteceu. Isso fortalece sua confiança divina para as próximas realizações. E cada realização bem-sucedida aumenta sua taxa de sucesso nas próximas vezes. 10º passo. Depois de realizar seu desejo, faça a oração para o próximo desejo. E depois, para o próximo. Florence tinha discípulos que usaram essa oração para realizar dezenas de coisas ao longo da vida. A cada sucesso, a confiança cresce. E a confiança é o combustível da realização. E tem uma última orientação. Florence escreveu em uma carta particular: a oração da porta aberta não é um substituto para a ação. É o alinhamento para a ação certa. Você ainda precisa fazer a sua parte. Mas quando você faz a sua parte alinhado com a oração, a sincronia acontece. Portas que estariam fechadas se abrem. Pessoas que nunca apareceriam aparecem. Oportunidades que eram impossíveis se tornam reais. A oração não faz por você, faz com você. Agora você tem tudo. A oração completa, os dados reais, os casos documentados, o protocolo de aplicação. A questão é, você vai aplicar? Você vai ser parte dos quase 90% que realizam seus desejos? Ou vai guardar essa informação e nunca testar? Eu quero saber de você. Em qual área da vida você vai aplicar primeiro? Comenta trabalho se for carreira, dinheiro se for abundância, saúde se for cura, amor se for relacionamento. E depois volta aqui e conta quantos dias levou para realizar. Eu respondo todos nas primeiras 2 horas. As portas estão esperando para se abrir. Florence testou e provou. Mais de 1000 pessoas confirmaram. Agora é a sua vez. Está consumado.